Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Pela graça sois salvos. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Agora nós vamos em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. João, capítulo 1, verso 17. Esses são textos base para, pela graça, sejam salvos, ok? Capítulo 1, verso 17 do Evangelho de João. 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E agora, para finalizar, nós vamos ficar com esses quatro textos, e o último agora é de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Pela graça, salvos. Efésios 2, de 1 a 10. Amém? Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sentado. Pela graça sois salvos. Então, os textos básicos que nós vimos aí, tudo sobre a questão da salvação mediante a um só princípio: graça de Deus. Graça de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém tem salvação. O que seria a graça? A graça de Deus é simplesmente no mais forte do significado da sua palavra, significa favor, que não foi o favor que recebemos, que nós não merecíamos. Esse é o significado da graça. A graça de Deus tem esse significado, o favor que Deus fez para nós, que nós não merecemos. E isso trabalha-se de qual forma? Aí vem uma pergunta: será que precisamos estar na desgraça para poder experimentar a graça de Deus? Será que é necessário você ser levado ao limite
da desgraça para que você valorize a graça de Deus? Será que, por exemplo, será que muitas pessoas têm que chegar à desgraça, que é o contrário de graça, à infelicidade, à miséria total, né? A chegar um momento de como é que diz? Como chegar a ser um ser humano, um lixo, ser um tapete a ser pisoteado para poder receber da graça de Deus? Não. Quando nós não temos a Cristo, já somos isso. Quando a pessoa não tem a Cristo, ela já é o lixo. O mundo hoje prega que você é lindo, você tem que ser forte, você tem que ser assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ou seja, ensina-nos a nós não nos conformarmos com o que Deus tem feito de nós mesmos. E aí a gente acaba caindo na escravidão, entendeu? De nós mesmos, na nossa própria escravidão. E aí pensamos que somos livres. Você sabia que as pessoas pensam que são livres, mas são escravas da estética, são escravas de vitaminas, são escravas de academias, são escravas de tudo quanto é coisa de mazela, que ela pensa que ela é livre. A pessoa vive numa ilusão achando que ela é livre, e ela não é livre. Ela não é livre, algo prende ela. O verdadeiramente, quando a gente é livre de verdade, é quando a gente experimenta de Deus a sua graça abundante. A graça de Deus, quando nos alcança, nós realmente sentimos liberdade. E é uma liberdade que não escraviza, é uma liberdade que não nos deixa feios, que não nos deixa acabados, que não nos deixa sem valor. É uma graça que nos dá valor, que traz moral, que traz realmente uma beleza que não é estereótica, que não é uma beleza que se vê ao ver, mas é uma beleza interior que muitas pessoas não têm. E eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra a estética, mas eu sou contra quando ela se torna o seu Deus. Eu sou contra quando a pessoa se torna uma viciada numa coisa e esquece que Deus existe na vida dela. Isso eu sou contra. Fique claro isso. Na vida nós temos que ter equilíbrio em tudo. O que desequilibra já não tem Deus no negócio. Pessoas que passam a vida, por exemplo aqui, pessoas que passam o dia todo olhando no espelho. Essa pessoa está normal? Tá bom. Tá vendo? Pode levar no psiquiatra, no psicólogo, que ele vai avaliar lá, vai ter alguma doencinha ali. A pessoa que se arruma, veja bem, a pessoa que se veste sem ter ocasiões especiais, se maqueia, todo mundo se veste, aí sai sem ter nada, nenhum propósito. Isso é normal? Não é normal. Nós nos vestimos, as mulheres se maqueiam com algum propósito, né? Não é verdade? Não é com algum propósito? Não tem algum objetivo? Tem, eu acho que tem. Você conhece alguém que se veste sem algum propósito? Então, se a pessoa faz isso, não tem nada, tem alguma coisa errada no psicológico dessa pessoa. Essa pessoa está com o psicológico perturbado. Tem algum pensamento que está perturbando essa pessoa, tem alguma coisa. Essa pessoa precisa de graça comum. O que seria graça comum? A graça comum é aquela que você alcança como qualquer um pode alcançar, de forma comum. Agora, a graça que eu estou falando aqui, pela graça sois salvos. A graça que eu estou aqui oferecendo a vocês, falando para vocês, a graça que a Bíblia está dizendo aqui, não é uma graça comum. Não é uma graça que se alcança a qualquer dia, a qualquer hora, de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer esforço. A graça da qual eu estou falando aqui não se coloca, não se aposta pela força. A graça que eu estou oferecendo aqui é aquela que é mediante Deus. Deus tem uma graça para nós, a graça salvadora, que sem ela o ser humano está perdido, a graça que regenera o ser humano. Agora, não é uma regeneração que dura poucos dias, não é uma regeneração que dura alguns meses, não é uma regeneração que dura alguns anos, é uma regeneração que é para sempre. Realmente dentro dela muda completamente. É a graça de Deus
não se aposta de forma pela força humana essa graça. Qualquer outra graça você alcança pela sua própria força, mas a graça de Deus salvadora, aquela que é para salvar a tua alma, só se alcança, sabe como? Deus quer que você receba dessa graça. Você percebeu? Vamos analisar o texto de Efésios 2. Olha lá, deixa muito claro isso. Efésios 2. Veja bem, verso 8. 2 verso 8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso, deixa bem claro aqui. E isso não vem de vós, é de Deus. Quer dizer, não vem de nós. Vem de Deus. Unicamente de Deus. Então, existe a graça salvadora. A graça que salva da condenação eterna. A graça que te salva do inferno. A graça que te salva da condenação dos teus pecados. É a graça que vem de Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que é pela fé. Pela fé. 2 princípios aí. É pela fé que se alcança essa graça. E ela não é por esforço próprio. Porque o verso 9, ele diz aqui, porque não tem condições de ser pela força humana. É no 9 que ele diz aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a pessoa que estiver pensando que vai alcançar a salvação, a graça de Deus salvadora, fazendo algum tipo de obra social, algum tipo por exemplo, de bondade. Não, vou acumular aqui na minha vida bondade de forma abundante, grande, para que eu possa alcançar a graça de Deus. Não alcança a graça de Deus assim. Não é pela nossa força, não é pelo nosso sacrifício, não é pelos nossos esforços humanos. Olha aqui a Bíblia, não é por obras. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Por que está dizendo para ninguém se glorie? Que ninguém se glorie. Porque se a pessoa for alcançar a salvação de Deus, a graça de Deus salvadora, se a pessoa for alcançar pensando em fazer os esforços, sabe o que acontece? Ela vai morrer um dia, vai chegar lá na porta do céu, vai bater lá na porta do céu e vai dizer: eu posso entrar aqui porque eu fiz isso de bom, eu atravessei a velhinha na rua. Eu posso entrar aqui porque quem manda sou eu, porque eu ajudei um monte de pessoas com câncer. Eu posso entrar aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou gostosão. Ninguém se gloria. O que é se gloriar? Se exaltar. Se gloriar quer dizer se elevar, se achar o máximo, se sentir o máximo a ponto de bater na porta do céu e dizer assim: eu tenho o direito de entrar aqui. Então a graça de Deus, ela fecha isso aí, ela não dá essa brecha para que ninguém pense que sendo bonzinho vai entrar no céu. Não, é a única bondade de Cristo. A graça de Deus foi mediante Cristo na cruz do Calvário, foi a obra que Ele fez. Quando a gente pensa que vai ser salvo por obras, a gente está anulando a obra de Cristo na cruz, porque ninguém aqui, nenhum de nós, podemos fazer maior sacrifício que Jesus, maior obra que Jesus. Alguém fez ou faz? Ninguém faz. Jesus simplesmente deu a vida. Isso é a maior graça que pode existir. Então, por isso, nós não podemos alcançar essa graça fazendo esforço, fazendo sacrifício. Essa graça só pode ser alcançada Deus apontando para você, dizendo: esse é meu. Que a graça alcance. É forte, mas é a realidade. Notou que o texto diz também, nós podemos ver no texto aí: salvos pela abundante graça de Deus. Número 1, nós podemos ver que pela graça é que nós somos salvos e não pela lei. Observe aí, João 1,17, que nós lemos. Olha aí, João 1,17. Salvos por graça e não pela lei. Aqui, João 1, verso 17. Bem clarinho, porque a lei foi dada por Moisés. Você percebeu que tem um ponto e vírgula aí? O que é que a gente aprende nas regras da gramática? O ponto e vírgula significa o quê? Uma pausa, né? Uma pausa bem leve, não. Uma pausa bem pausa. Opa, pausa. Parou aí? Ponto e vírgula quer dizer parou.
Porque a lei foi dada por Moisés, ou seja, os mandamentos que veio lá do Sinai, escritos em tábuas de pedra, ela foi dada por Moisés, os mandamentos. Aí, ponto e vírgula, pausa, ele segue o texto e ele diz o que mais? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Engraçado, dá a entender, sabe o que é esse texto aí? Sabe o que dá a entender? Dá a entender que a lei, ela já não tem validade. Por quê? Porque graça e verdade vem por Jesus Cristo. Fica muito claro isso. Você está entendendo? Veio passado, lei, agora graça e verdade. O que é que salvou o homem? Lei de Moisés? É isso que o texto está dizendo aí? Não. O texto está dizendo que o que salvou o homem é graça e a verdade por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito claro o texto. Você vai lá em Tito, diz: a salvação vem pela graça. Graça, como foi essa graça? Graça conquistada na cruz. Olha só, entrega de Cristo na cruz. Cristo é toda lei, é toda graça. Ou seja, quem está em Cristo está salvo. Quem está fora de Cristo não está salvo. Quem está em Cristo cumpre toda a lei. Quem não está em Cristo não cumpre lei nenhuma. Tudo em Cristo. Não é interessante? É isso que a Bíblia diz. Olha só. Pela graça e não pela vontade própria. Você pode ver lá outra vez, ó, Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2, 1. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 1. É muito claro a Bíblia. A Bíblia não deixa dúvidas. Olha só. Olha o estado que você estava antes de conhecer a Jesus. Vê se não é graça de Deus na tua vida. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está vendo? Olha o estado do ser humano quando Deus encontra ele. Porque a gente aprende o seguinte: olha, vai atrás de Deus. Isso não é graça, né? Olha, você tem o poder de escolher. Temos as coisas aqui da terra. Olha uma pessoa que está do seu lado assim: você tem poder de escolher as coisas aqui da terra. Está vendo essa blusa aí? Está vendo essa roupa aí? Diga. Foi você que escolheu, não foi? Mas a salvação, o perdão de Deus, as coisas de Deus eterna, você não pode escolher. Por quê? Porque a ordem das coisas não pode ser mudada. Você está entendendo? Se Jesus Cristo viesse a este mundo hoje, claro que ele não vai vir mais como ser humano, ele vai vir agora, a Bíblia diz, numa nuvem, não vai pisar mais os pés nesse mundo, vai julgar o mundo. Se ele viesse a esse mundo, por acaso, um exemplo, se ele viesse a este mundo, o que é que ele ia fazer? Ele ia comer o baião de dois conosco, né? Se ele estivesse aqui no Nordeste, ele ia comer o baião de dois, ele ia comer a carne de sol, não ia? Mas isso não determina as coisas que ele trouxe do céu. As coisas do céu, ninguém. É bem bom que fique claro isso. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: tem medo não, você não vai doer não, está uma dinâmica. Porque talvez você não falou nem com a pessoa hoje que está do seu lado aí. Isso é uma dinâmica de você conhecer a pessoa que está do seu lado. Olha só, diga assim para ela: olha, mas as coisas de Deus você não pode nem mexer, porque é de Deus, não é sua. Aí é onde entra o ponto principal. Quando cabe a questão da salvação, a regra é uma só. Não tem várias regras, não existem vários caminhos, existe só um. É Deus em Cristo salvando a humanidade. Jesus Cristo já fez a parte dele da graça? Sim. Ele já se entregou na cruz? Sim. Só que agora, como é que a pessoa se aposta dessa graça? Indo a Cristo. Indo a Cristo. Entregando-se a Ele, recebendo essa graça que já é gratuita, já está dizendo graça, gratuita. A obra de Jesus por você foi gratuita. Agora, o que cabe é o seguinte: é que nós devemos entender que precisamos tanto de Deus, que nós temos que chegar diante dele, humildes, para recebermos essa graça maravilhosa. A graça
perdoar os nossos pecados. A graça de sermos reconhecidos no céu como cidadãos de Deus. Olha aí. Filhos de Deus. Como é que se torna um filho de Deus? Só pela graça. Viu o que ele disse? Não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de você. Pode a pessoa querer dizer, ela pode todo dia acordar e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Faz o feito um mantra, né? Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Se ela não agir conforme as leis espirituais, princípios que estão incutidos na Bíblia, ela não consegue receber a graça de Deus. Por mais que ela reivindique, por mais que ela se auto-engane dizendo que é filho de Deus, existem normas e princípios para se receber essa graça. Não é de qualquer jeito. Para ser participante da graça de Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Está vendo? Não tem como a pessoa dizer assim: eu nasci filho de Deus. Como é que pode nascer filho de Deus? Não tem como nascer filho de Deus. Tem como se tornar filho de Deus. Alguns se tornam mais velhos filhos de Deus. O tempo passa demais, o cabelinho fica branco, ele se torna filho de Deus já de cabelo branco. Outros vão ser mais novinhos. Compreendeu? Tudo determina a posição, porque a graça de Deus ela está sendo entregue a você. Agora, como é que você está recebendo essa graça? Como uma desgraça? A graça ela pode ser recebida por você como uma desgraça. Tem muita gente aí que está recebendo Jesus como se fosse uma desgraça. Está vendo isso? Tem muita gente que está dizendo assim: olha, tem muita gente que está falando assim: peraí. As pessoas estão falando assim: peraí. Depois que eu me tornei crente, a minha vida ficou difícil pra caramba. Por que será que ficou difícil? Por que será? Né? Por que será? Eu vou dizer simples. Sabe por que ficou difícil a vida da pessoa? É simples. É porque Deus não é macumbeiro que joga maldição nas pessoas. Sabe, as pessoas têm que mudar a cosmovisão de Deus. O que é cosmovisão? O visão de Deus do mundo. Sabe o que é que a gente recebe quando é criança? Olha, cuidado que se Deus te pegar, menino, Deus vai arrancar a tua cabeça se não fizer isso. Aí tem desses que vai até ler: miserável, infeliz, se Deus te pega, ele vai arrancar a tua cabeça. Não é? A gente aprende esse Deus, né? Olha, a gente aprende em Deus, sabe o quê? Olha que pena, passa o filme de Jesus lá morrendo na cruz, o suposto Jesus, o ator, né? Aí o camarada diz assim: olha só se não é. Aí tá lá. Aí a gente olha assim, aí nos ensina até pena de Jesus. Você sabe disso? Ensina a gente a ter peninha de Jesus. Quem foi que disse que Jesus queria ter que alguém tivesse pena dele na hora que ele estava morrendo na cruz? Não, ele estava fazendo o quê? A obra para o qual ele foi enviado. Ele foi enviado para quê? Para estar chupando sorvete, comendo guloseimas, tomando vinho. Foi para isso que Jesus veio? Não, Jesus veio passear no mundo, não. Jesus nasceu para salvar a humanidade do seu pecado. Então, qual era a regra para salvar a humanidade do seu pecado? Como é que era a regra? Morrer na cruz. Está vendo? Alguém tem que se sacrificar pela humanidade. Então, não é para a gente sentir peninha. Sabe o que é para a gente sentir? Sabe o que é para a gente sentir? Alegria, porque a gente é digno de morrer. A gente, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas coisas erradas, nós éramos dignos de sofrer, não é verdade? Então, pela graça, sois salvos. Está vendo como é a graça maravilhosa? Quando a gente olha para Jesus e diz assim: rapaz, que maravilha que ele fez isso por mim, eu não merecia. Aí quando você reconhece isso, a sua vida muda. Mas tem pessoas que têm a visão de Deus como se Deus fosse um feiticeiro. Que coisa terrível, que coisa maligna do diabo. Sabe? Depois que eu me tornei crente, vai ser evangélico e pregar para essa pessoa, foi meio esquisito. Depois que tu se tornou crente, tu viu como a tua vida está ruim. Pelo amor de Deus. Vai olhar a Jesus e a trajetória dele, o que ele fez, que você vai ver o que é ruim. Você vai ver se foi ruim. Você e eu íamos passar pelo que ele passou. Nós íamos ser cuspidos, nós íamos ser esbofeteados,
nós íamos ser chicoteados, coroa de espinho na cabeça, nós merecemos a morte. Então, muitas vezes nós passamos uma fagulha, sabe, uma fagulhazinha de problema e a gente culpa Deus. Deus é o culpado. Será que é assim, gente? Será que a gente se esquece que quando a gente não tinha Deus, será que a gente não passava por problemas também? Não? Levante a mão se você não tinha problemas de Jesus. Talvez se fosse até maiores. Concorda comigo? Talvez você não tenha nem comunhão com Deus, para chegar para Deus e dizer assim: Deus, me ajude. Você está entendendo? Aí quando a gente encontra Jesus na caminhada, Ele está ali para nos ajudar, a gente começa a blasfemar. Começamos a blasfemar, começamos a dizer coisas com Ele que Ele não merece. Meu irmão, o diabo ele é especialista. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o diabo é especialista em distorcer as verdades. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Ele é especialista. Você recebe a verdade e já sabe o que ele faz? Ele envia um que vai distorcer, vai deixar sua cabeça confusazinha. Você recebeu a verdade. E o que é que a Bíblia diz? 8,32: e a verdade nos libertará. A verdade veio para libertar, meu amigo, da vida de mentira que você vive, eu vivo. A verdade veio para nos libertar de leis. A verdade veio para nos libertar do homem. Você sabia? Da filosofia humana. Você sabe por que existe tanta teoria no mundo? Você sabe por que tanta confusão? Você sabe por que tanta igreja? Você sabe por que tanta religião? É simples. Simples. O diabo usa isso para afastar as pessoas de Deus. Olha, essa semana eu estava dizendo para alguém, não me lembro, nessa confusão de ideias, o diabo está se dando bem, porque existe a verdade no meio, na confusão de ideias. E aí, coitadinho do ser humano que não tem conhecimento de Deus e não está aberto para aprender a Bíblia, ela vai ficar indo, hoje eu vou lá nos mormons, porque lá nos mormons, né? Não, hoje eu vou lá naquela igreja lá, porque lá o pessoal tem que andar assim, a roupa. Gente, roupa não salva. Se roupa salvasse, quem tinha morrido na cruz era uma roupa. Vou ser sincero. Concorda comigo? Se a salvação for numa roupa, no dia que ela se acabar, acaba com a salvação. Está vendo? Então, vamos colocar, vamos tratar a salvação como algo medíocre. Sabe? A gente coloca a salvação, a graça de Deus, como algo medíocre. Não é medíocre. É coisa sublime, é privilégio para poucos. Olha para a pessoa que está ao seu lado: a graça de Deus na sua vida é privilégio. Não é porque você merece, não. Ninguém merece. Mas Deus quis dar. Deus não quis dar? Então receba. Está vendo? Ninguém merecia, vai merecer a graça de Deus, que é Jesus? Ninguém, nem de nós. Começar na nossa carne de dente. A gente é tão pecador que nossos dentes apodrecem se a gente não for no dentista. Sabia que a carne de dente é problema do pecado? Fruta fica podre, é tudo culpa do pecado. Adão, culpado. As coisas apodrecem, as coisas ficam ruins, é por causa do pecado. Não é outra coisa, não, a gente envelhece por causa do pecado. Não existia esse negócio lá no jardim do Éden, não. O pecado foi que trouxe toda a maldição sobre a terra. Está vendo? Aí a gente merece? A gente tem algum privilégio? Não, eu sou mais bonito do que fulano, então por isso que Deus me escolheu. Não, isso não existe. É porque eu sou branco e Deus me escolheu. Conversa. É um privilégio você encontrar-se na confusão de ideias. É um privilégio você, na confusão das religiões, você encontrar com Jesus e abre o seu olho, porque existe uma só verdade, não existe duas, não existe três, não existe quatro, não existe mil, não, uma só verdade. E essa verdade é Bíblia. Porque diz João capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ele está falando de quê? Escritura, não está? Ele não está falando de outra coisa, não. Vai examinando. Examine a Escritura, examine a palavra de Deus, que ela vai apontar para um só: Jesus.
Ela vai apontar para uma pessoa só, Jesus. Ele vai apontar para um só que morreu pelo teu pecado, Jesus. Ele vai apontar para um só que pode te dar o perdão, Jesus. Ele vai apontar para um só que pode te ajudar, Jesus. Graça e verdade, Jesus. Pela graça, seu salvo.